Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que se finaliza, mais um dia que se inicia na perseverança, segundo o Espírito nos direciona. Agindo Ele, ninguém impedirá. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Que Ele fecha, ninguém abre. O justo viverá pela fé. Pela fé, sois cumpridores. Onde obra de justiça, juntamente com a fé, caminham lado a lado. E através dele ele nos justifica, assim como o Pai os justificou. A Bíblia diz que lá do alto Deus ria dos zombadores, daqueles que zombavam do Filho amado. Atualmente o Filho está com o governo, e ele é aquele que, como o Pai, ele é aquele que nos justifica, é aquele que lá do alto está com o governo sobre os seus ombros. E ele ri com o desprezo dos zombadores, aqueles que insultam, aqueles que estão segundo o Espírito de Cristo, aqueles que, se tiver de gloriar, gloriam em vossas fraquezas, que quando estamos fracos é que somos fortes. Ele nos ensina a fugir de toda vanglória que é maligna. Ele ensina a forma, se o servo inútil não herdará o reino dos céus, mas fazei em oculto, do qual o Pai que está no alto tudo contempla e os galardoa. Não fazeis para serem vistos por homens, porque o servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Pois importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda honra e toda glória. Tudo é o efetuar do Espírito Santo, tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nós depositamos a nossa confiança, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração, herdou tudo do Pai e nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, da qual Ele já os venceu naquele monte de Sião, naquele espetáculo, despojou todos os principados, potestades, todos os governantes que amotinam em vão, aqueles que confiam em seus deuses. A Bíblia diz: não te indignes quando vês uma província com as leis violadas. Sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia tem outro que está acima de todos. Ele é aquele que muda os tempos e as estações, a um rebaixa e o outro promove. Ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele é aquele que, agindo ele, ninguém impedirá. Urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio, governando um povo oprimido, enfraquecido. Mas ele é aquele que muda os tempos, as estações, e rebaixa a um e promove a outro. E assim nós perseveramos em mais um dia na vigilância, na oração, crendo que Ele é aquele que, através do anjo do concerto, está arrancando o joio no meio do trigo, está purificando o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que está derrubando a mesa dos cambistas, aqueles que a cadeira dos que vendem pombos, pois está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de covil, de salteadores, de ladrões. E ele é aquele que se opõe a todos aqueles que assim procedem, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente ceifarás. Ele é aquele que tudo contempla, ele é aquele que nós prestaremos conta de cada palavra que nós dissermos, de cada atitude que tomarmos. Ele é o dono da vinha, né? Lembrai-vos da parábola dos lavradores maus. Ele é aquele que tudo contempla e nada passa desapercebido diante dele. E a Bíblia diz que alguns, por serem lançados aonde
não sairão dali enquanto não pagarem o último cêntimo. Muitos estão praticando o vitupério, né? Estão o crucificando novamente, estão zombando, estão zombando daquele que um dia alcançou através da fé a benignidade, a misericórdia, o favor imerecido, e hoje se corrompeu segundo o padrão deste mundo, amoldou, criou doutrinas para si mesmo, para aquilo que é elevado diante dos homens e abominável diante de Deus, a raiz de todos os males. E ele é aquele que está cobrando de cada um, aqueles que falam que a vinha é sua, é aquele que mostra quem é o dono da vinha. Ele é aquele que ajunta as ovelhas que não têm pastor. É aquele que se opõe a toda arrogância, a toda estatura alta. Grande é a queda e a ruína para aqueles que assim procedem, porque ele os vence pelo sopro da sua boca sem intervenção humana. Assim nos diz o Senhor Jesus Cristo em mais um dia. E para aqueles que perseveram segundo as atitudes que agradam a Deus, das quais Ele nos conhece, que só é possível através da videira verdadeira, estes são aqueles que Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, a qual alcançam, Ele mesmo disse, não se perderá um fio da vossa cabeça. Permanecei na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.